Fala, turma! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje tem um episódio aqui incrível e esse convidado aqui é de peso, viu? Vai trazer muito conhecimento aqui pra nós. Então eu convido vocês a ficarem até o final porque, olha, é muito ensinamento, é uma trajetória incrível. Eu vou dar uma breve palheta aqui de quem que eu tô entrevistando, porque dá até vontade de chorar de tão... Pô, é uma trajetória bem forte e bem que vai trazer bastante coisa pra nós. Ele é nascido em 1951 no interior de Santa Catarina. É o nono de uma família com 14 irmãos. Ele tinha 13 irmãos. Incrível. Nasceu numa família bem grande. E desde cedo sua vocação pela saúde veio a casa. A mãe era parteira e algumas irmãs enfermeira. Aos 15 anos, olha só, aos 15 anos deixou a vida na roça para estudar novos caminhos. Aos 15 anos deixou a vida na roça e foi para estudar e buscar novos caminhos. Tu vê só? Com o espírito empreendedor e olhar humano para o cuidado com o próximo, mudou-se para Joinville, onde em 1978 fundou junto com o irmão a primeira unidade de uma farmácia no bairro Itaú. Com muito trabalho e compromisso com a comunidade, aquela farmácia cresceu hoje com quase 20 unidades em Joinville. Ele tem quase 20 unidades. Ele que desde cedo foi ali e buscou conhecimento, abriu quase 20 unidades aqui em Joinville. Sua trajetória é marcada pela dedicação, pela fé nos valores familiares e pelo desejo constante de fazer a diferença na vida de quem mais precisa. Recebam com muito carinho e muito amor o seu Coradelli. Que honra, seu Coradelli. Que prazer. Boa tarde, obrigado, Vitor. Me conta, vamos começar isso daí. Obrigado muito pelo boa tarde. convite, tá? Que esse público que vai assistir, ou que está assistindo, que eles prestem bem atenção no que eu vou falar tudo, tá? Eu sou de uma família, você falou que comecei com 15 anos, e na época eu tinha carteira profissional de menor, tá? Então são 13 irmãos, pobre, mas muito pobre. Pai e mãe analfabetos, mas a mãe foi parteira, levou mais de 5.000 crianças ao mundo, parteira lá do interior. Eu lembro que ela saía de madrugada na charrete e voltava só quando a mulher tinha neném. 5.000 crianças? Nunca perdeu uma criança no parto. Então, isso já era um começo, um exemplo para nós. Mas o meu irmão, o Leonardo, ali do Castelo, que agora faleceu, ele era muito rebelde. E o pai tocou ele embora de casa. Ele tinha 14 anos e eu tinha apenas 12 anos de idade. E saímos pelo mundo afora, sem dinheiro e sem documento, porque nem registrado nós éramos. Isso, o teu irmão que te instigou a ir buscar? O meu irmão foi muito rebelde em casa e o pai não aturou mais ele. E como ele mandou ele embora, a mãe pediu que eu fosse junto, mas depois ela ficou chorando e se arrependeu. Então eu tenho assim, tinha até então, um vazio dentro de mim de ausência dos meus pais. Do amor, do carinho da mãe, que fez uma falta enorme. Então tinha tudo para dar errado. E deu errado mesmo por um período. Mas depois da minha conversão, tudo mudou. Tudo mudou. O senhor a gente estava conversando antes, tu tinha conversou comigo que você se converteu isso, que o cristianismo e tudo muito mais. Faz 23 anos. 23 anos. Mas eu posso contar a história, foi muito linda, era para estar morto essa hora, né? Mas estou aqui, estou com a peça aqui dentro do coração. Mas me conta, me conta. Ali gostei muito. Deixa eu terminar a minha trajetória. Aí claro. Comecei com 15 anos no Hospital Cruzeiro do Rio do Sul. Aí veio a idade para ir para o Exército, também acho que 2 anos e meio lá. Com quase 18 anos fui para o Exército. Fiz alistamento. Em Blumenau, fiquei 4 anos e meio no Exército, fui cabo enfermeiro. Aí me transferiram na época para Amazonas, no Acre, fronteira com o Acre lá, e lá na época disse que morria de malária, jogava no rio, que nem tinha cemitério para enterrar. Aí casei e pedi a baixa. Pedi a baixa e fui trabalhar na Artex, em Blumenau, que hoje é Coteminas, malharia lá, de enfermeiro do trabalho. Trabalhei acho que uns 2 anos e meio lá.
E aí eu vi que estava trabalhando para os outros, né? Que tinha o dom também da cura, que isso vem de Deus, né? Veio lá do berço. Aí pedi a baixa com meu fundo de garantia, vim para Joinville, sociedade com o Valdir, meu irmão que trabalhava, era chefe da UTI do Hospital São José. Ficou trabalhando mais um ano ali. Mas foi difícil, porque cheguei ali no Itaú, o cara que ia alugar a casa para mim morar não saiu da casa, botei a minha mudança na garagem do Valdir, fiquei morando 2 meses lá, depois aluguei outra casa. Só não voltei para morar porque não tinha dinheiro para pagar a mudança de volta. O senhor veio para Joinville sem ter moradia? Eu tinha alugado, mas o cara não saiu da casa. Ah, o cara não saiu da casa? Ah, e lá em Blumenau tinha uma meia aguinha pendurada no barranco lá. Estava pagando para Hering, um banco da Hering, lá em Blumenau, que minha esposa trabalhava lá. E fomos indo, e de um ano depois começou a dar bastante movimento, e aí mudamos para o outro lado da rua, na Machonete 17 ali. Depois construímos ali onde é a matriz hoje, do lado, depois construímos mais um prédio do lado, e foi crescendo. Aí que veio, né, o dinheiro subir para a cabeça, né? E fiz coisas que não era para ter feito, sabe? Comprei fazenda, comprei ilha, entendeu? Arrumei mulheres, que coisa triste isso, né? E ficou enfrentando os planos, veio o plano Collor, veio o plano Cruzado, que cortaram 4,0 da nossa moeda, né? Tu nem é dessa época. Tá com quantos anos? Eu tô com agora, seu Coratelli. Pô, escutando o senhor, meu Deus do céu, eu tô com 16 anos. Tô com 16 Então, anos. Quando tu nasceu, já tava 41 anos, não, 31 anos aqui em Joinville. 31 anos em Joinville. E aí veio, sei que eu traí a minha esposa, foi uma coisa mais triste, e me deu uma doença nas pernas, que estava secando as minhas pernas. Eu que curei tanta gente, tá? E ia para um lado, ia para o outro, um neurologista de Curitiba, eu me tratava. Eu sei que lá onde eu me tratava na clínica, tinha gente que não levava mais a mão na boca. O prognóstico não era bom, dava só remédio de dor. E eu tomava 27 cápsulas por dia, 27 quando me cápsulas por dia? libertei. E doía e gelava do joelho para baixo. Aí eu comecei a escutar aquele Fala Que Eu Te Escuto na Record. Mas o senhor tinha alguma coisa, algum problema crônico ali na perna? Nas ou era... pernas? É. Estava secando os nervos. Caraca. O diagnóstico era neuropatia, que é a doença dos nervos, inflamação. Aham. Com denervação, estava sumindo os nervos, daí não leva nutriente, ela começa a secar. Aguda e crônica. Eu comecei a escutar aquele Fala Que Eu Te Escuto, que de noite que doía mais, né? De madrugada na Record, e eu vi aquele testemunho, daí eu liguei para lá, na Universal. O pastor disse, o bispo disse, tens que vir aqui. Aí peguei, eu era vereador na época, inclusive, peguei um ônibus e fui meus 2 filhos. A gente era tão corrupto que eu arrumei um asilo para lá fazer um relatório para eles me pagar a passagem e a minha estadia. Sério? A gente não sabia, eu era católico até então, né? Sabia, mas era sem vergonha. E eu sei que nós chegamos lá sexta de manhã e a sessão de descarrega era domingo a meio-dia, não sabia o que era aquilo. Às 3 da tarde, domingo. Aí fomos para a igreja, fechamos o hotel. Aí a igreja, 10 mil lugares. Tá? Daí tinha um pessoal orando na frente, não sabia o que era. Fui lá e já passei mal. Eu vim para o banco, meu filho Beto disse, pai, tá branco. Eu disse, me deu um mal-estar. Aí deu 3 horas em ponto, o bispo veio e falou que o pessoal de outro estado tinha promissão dela, fui mais para frente, fui até um pedaço, não consegui mais para frente. E aí o bispo chegou, mandou fechar os olhos, botar a mão no peito, começou a orar. E parece que enfiaram a mão no meu coração assim, estava arrancando tudo fora. Incorporou um demônio em mim
Eu urava que nem um bicho, isso que me entortei tudo e perdi sentido. Os filhos que falaram depois. Isso aí aconteceu com o senhor? Uma incorporação de demônio. Era um feitiço que a minha ex tinha feito para mim voltar para casa de cadeira de roda. Depois ela confessou isso. Ah, era um feitiço que a sua ex É, tinha feito pro senhor? é. Olha como a palavra tem poder, né? Ou a ex ou namorada, porque a gente era todo, entendeu? E a gente não acreditava, né? Porque que existe tanto mal assim. E Eu aí, também não sabia, porque, pô, imagina, ela ela forçou uma palavra pro senhor pra voltar de cadeira de roda pra casa dela. então meus filhos não querem que eu falo isso. Dessa vez vão escutar isso. Mas foi a realidade, depois nós perdoamos tudo, ela já faleceu. E terminou a sessão ali, quando eu me acordei, que eu voltei acima, sentido, estava lá perto do altar, 3 pastores expulsando o demônio de mim. Existe isso, sabia? Não sabia. É. E como existe o bem, existe o mal, tá? Aí terminou a sessão, era para mim ir lá conversar com ele. Eu peguei uma fila, né, e fui lá. Aí ele me deu um óleo ungido para passar nas pernas e para mim frequentar a igreja, que eu não sabia que tinha ali no Cine do Palácio. E eu vim de lá sem dor nenhuma, sem dor nenhuma. Meio feliz da vida e continuei na igreja ali. 3 meses depois eu estava pior de quando fui para lá. Mas pior mesmo. Eles não vão mais na igreja, não vai na igreja. Minha esposa naquela época disse, não vamos, vamos. E peguei e fui. Peguei e fui, fiquei lá, braço cruzado, emburrado. E aí veio a tal da fogueira santa de Israel. Tu faz uma carta, eles mandam para Israel e faz o pedido e bota um dinheiro se tu quiser. Aí me deu um clique na cabeça, o pastor explicou o que era aquilo, não sabia o que era. Eu fui para a fila chorando, eu disse, ou tu me cura ou tu me mata, que eu não tinha mais prazer. Aí o pastor, é o nome dele, esse dia que eu encontrei com ele, Sérgio, ele olhou bem, mas pega esse envelope aqui, faz a tua carta e vai no médico fazer o exame que não tem mais nada aí. De manhã tá botando sintoma para tu desistir. E dito e feito, rapaz. Eu fui, não fui em Curitiba, daí fui aqui no Toro de Jalma, uma eletromiografia, enfia 2 agulhas na panturrilha, Na 2 panturrilha? aqui e 2 aqui em cima da coluna. Tal resultado. Neuropatia dentro da exame eletromiografia dentro da normalidade. De lá para cá, Zerou. só toma a palavra de Deus. 3 meses depois eu consegui o Espírito Santo e estou firme lá até hoje. E daí, vocês têm aquele foldezinho. Tá Que aqui, coisa ó. boa. E daí a Universal prega a prosperidade. O terreno que eu estava vendendo para ir para os Estados Unidos me tratar, e a minha parte na farmácia para o Valdir, hoje eu fiz um prédio de 23 apartamentos de luxo Nesse terreno. nesse terreno. Que o senhor ia viajar pra tratar essa perna aqui. Por base da igreja e por base de Deus, Sim. certo? Deus, né? Deus A nossa fé e a orientação deles. que curou o senhor. Pô, que incrível. E daí eles pregam a prosperidade, e daí eu falei pro pastor, ele só vai lá. Daí eu estava vendendo uma parte desse terreno, que era 4.000 metros, e não conseguia vender, estava oferecendo por 25 mil reais. Que eu tinha começado o primeiro andar e deixei botar uma igreja lá para ninguém invadir. Daí fui ser vereador 8 anos, e deu a doença nas pernas e ficou assim. Daí como eu me curei, eu quis recomeçar. Eu estava vendendo aquela parte de cima para ir para os Estados Unidos, para continuar, e não conseguia vender, 25 mil reais. Os caras iam lá, não queriam. Daí o pastor disse assim, olha, eu vou te orientar. Pega esse óleozinho aqui, pinga 7 gotinhas lá, unge a tua escritura e faz o teu pedido. Mas tu tem que dar o dízimo para a igreja, tem que dar 10% para a igreja. Olha só. Está feito. O pacto tem que cumprir, né? Não é com a igreja, é com Deus. Numa semana eu vendi por 85 mil reais. Numa semana que tu não vendeu por 25, 85. 85 mil reais à vista. Caraca. Aí, em vez eu fui lá e dei 8.500 para a igreja. Pô, eu ia vender por... Além da minha cura, né? E daí terminei esse ano passado esse prédio lindo aqui, de 3 quartos, 120 metros quadrados, com elevador, com quadra de esporte, com academia. Vou começar a vender agora esse mês. Quem quiser conhecer o prédio, onde que fica, seu Coradelli? Aqui na Floresta, na rua Rádio Chapecó 145. E Sim. tem um decorado lá, tudo, né?
Vocês prestaram atenção? Olha só. Ele saiu de casa com 12 anos, com seu irmão. Saiu da roça, foi pra vida, pegou uma carteira profissional trabalhista com 15 anos. 15 De anos? menor tinha na época. Profissional de menor? É. 15 anos de idade, foi estudar, foi trabalhar. Que incrível, Coradelli. Depois, meu Deus do céu, depois teve como que eu posso Essa dizer? doença, Essa né? doença na perna. Encontrou Deus, fez toda a limpeza e voltou. Você que está nos assistindo, a gente tem que entender o que é Deus. Porque Ele nos leva para o deserto para ensinar o caminho. E a gente deve aproveitar esse deserto para ser uma lição, tá? Porque eu sou hoje que sou, estou aqui vivo por causa realmente da minha fé, da orientação da igreja. Às vezes eu me emociono porque é incrível o que eu passei, está aqui e não parou aí. Fez 10 anos esse mês, que a gente relaxa, é próprio do ser humano. Eu vejo lá nos tratamentos das pessoas que tomam a vacina, tem que fazer isso, eles levam a primeira dose e não voltam mais porque se sentem melhor. A gente se acomoda na fé, se acomoda na saúde, se acomoda em tudo. E isso o senhor percebeu na própria farmácia? O ser humano se acomoda, mas percebeu pela saúde das pessoas? Depois eu vou falar sobre a vacina um pouquinho, para quem está nos escutando. Essa vacina da Covid, que é terrível. Eu estava num evento de farmácia, numa feira, lá em Salvador, na Bahia, e já passei mal no avião. Dor no peito, uma canseira, falta de ar. Aí houve abertura sexta-noite, no jantar. Outro dia eu passei o dia todo, na quinta-noite, passei o dia todo no ambulatório lá com a estagiária, não melhorei. Passei a noite toda recostada, quase morrendo. Amanheceu o dia, peguei um táxi, me leva para o Hospital do Coração. Hospital São Rafael. Eu dei entrada às 10 da manhã, no hospital, e soro e oxigênio, 9 horas da manhã. Aí fui melhorando isso para minha esposa, vai lá fora e chama o chefe dos médicos, que fim de semana é só criançada. Que eu era no Google para te dar o remédio. Se soubesse que eu sei o que é a máfia. E daí primeiro ligaram para cá, ver se eu era dono de farmácia mesmo, se não tinha morrido. Para chamar o médico. Daí ele veio sábado às 10 da noite, imagina quanto é que eu paguei. E eu estava me sentindo bem, estava numa sala de recuperação, sem dor no peito. E ele veio, tocou um rebu com a minha esposa, é gravíssimo, está por um fio, me botou na UTI. Mandou chamar meus filhos para ir para lá. Mas isso o senhor identificou essa dor no peito quando estava indo em viagem para onde? Tinha dado uma crise um mês antes aqui. Quando eu fui no doutor Sérgio Gomes, não pode viajar. Essa viagem é para onde? Para Bahia. Para Bahia? Aí o senhor estava no avião e sentiu essa dor muito forte. Daí piorou. Meu Deus. Certa altura, sei lá. E aí meus filhos conseguiram o voo, os 3. Chegaram lá domingo de tarde e marcaram para segunda-feira de manhã, ficaram no hotel próximo para fazer a reunião com toda a equipe médica e com meus filhos. E passou o dia todo, lá em São Miguel, né? Vai não, dá não. Passou o dia todo e às 5 da tarde, vieram 3h30 da noite, era assim, meus filhos estavam sentados. Estou indo num porão, que eu tenho pavor de lugar fechado. Disseram bem assim, olha, a artéria está muito estreita, a lesão é muito grande, não tem o que fazer. A hora que botar o stent, o balão, botar o stent e inflar, vai ficar dentro, vai explodir e ficar na mesa. 10 médicos desenganados, meu Deus, é poderoso. 10 médicos enganados? Me desenganaram. Ninguém queria botar a mão em mim. Não queria porque a tua... Que era perigoso, eu ia morrer.
Não tinha, para o ser humano, para o médico não tinha escapatória. No caso, se ele fizesse como é que é o nome? Não dava para a descendente não dava para abrir o peito porque não tinha onde emendar. Aham. E o estente ia explodir na mesa. A veia, a artéria. É, a artéria. E a principal não do fizeram nada, coração. no caso. Graças a Deus, eu Aí acho. a minha esposa foi lá fora e ligaram para os pastores. Ligou o pastor lá, mandaram 2 pastores lá dentro do UTI, de lá mesmo. Então até que quando eu saí da UTI, eu fui direto lá na TV, dava meu depoimento. E daí fizeram um clamor lá dentro, tu está sendo curado, me deu aquela fé. Deram água ungida pingar na boca. Deus é poderoso, né? Ele sabia que se eu morresse naquela época eu ia para o inferno ainda, porque eu não estava bem curado. Bem curado. Não. Deus esconde as coisas da gente, sabe? Esconde? Até a minha mágoa que eu tinha do meu pai, quando eu era pequeno. Depois de um tempo que nós fizemos o curso Hombridade, aqui no Instituto Hombridade, aqui na Floresta. Inclusive agora estou lecionando lá junto. Depois do 5º curso que Deus me trouxe na mente essas coisas todas e que eu fui estrupado com 7 anos de idade. Pelo seu pai? Não, por um senhor. Que o senhor já estava morto. Então, o que é o caminhar da gente na fé? Tá? Não adianta só a igreja, não adianta só ir lá esquentar banco. E a salvação é diária e é individual. Tá? Pois é. E como é que foi para o senhor vir de uma família bem grande, de 13 irmãos, né? Vindo do seu pai e... Pô, como é que foi de lá? Era muita tribulação e tudo muito mais? Como é que era? A vida miserável, né? Não tinha Levantava... Eu fui usar o meu primeiro sapato, quando fui fazer a primeira comunhão com 8 anos. Comprado de um sapato usado, entendeu? Tinha que levantar de manhã cedo e roçar pasto, com geada. Levantar de manhã cedo para roçar pasto? Antes de ir para o colégio. Olha só. Antes de ir para o colégio. Arrancar empim, que tu puxava a geada ali, não tinha luva, não tinha nada. Isso com 8 anos? A mão queimava. Depois da roça, seu Coradelli, depois da roça, o que te levou porque o teu irmão ali, ele saiu, ele era rebelde, o teu pai mandou ele embora e a tua mãe pediu para que tu acompanhasse, certo? O que te encorajou para ir junto com ele? Pô, era só aquilo? Irmão, né? Mesmo assim, uma vida... E faleceu mês passado, que foi um mês e meio agora, que foi um baque para mim. Eu acho que em consequência da vacina da Covid, tacou o pulmão dele. Então, é pena também dele sozinho, né? E sair na estrada, nós andamos uma noite e um dia para chegar na casa da minha irmã, lá em Rio do Oeste, em Alto Sumidor, por dentro do mato, correndo o risco. Uma noite e um dia? Isso caminhando? Não foi de carro, não foi de... Não existia. Não? Correndo o risco de cobra, de leão que tinha naquela época, tudo. Mas Deus protegeu. Aí fomos para casa da minha irmã trabalhar pela comida na roça. Na casa da tua irmã demorou uma noite e um dia? Para chegar lá. Uma noite e um dia. O senhor não dormiu? Não dormiu, só caminhou? Dormia num rancho perto, numa estrada que nós encontramos para se proteger. Caraca, e daí chegando lá, tu trabalhou para ela, isso? Trabalhamos pela comida, não ganhava nada, né? E de lá que minha irmã foi me buscar para trabalhar no Hospital Cruzeiro e meu irmão continuou lá ainda. Depois de um tempo, ele veio para Rio do Sul também, botou um bar e... Ele era tão, assim, alterado que a polícia, quando ia prender alguém e não conseguia, chamava ele um tal de Chico Chilata lá. Capaz. Pra prender os caras. Chamava o irmão do senhor pra prender os caras? Não creio nisso. Ele foi uma vez dançar num baile lá pra baixo de Rio do Sul um pouco. E foi tirar a mulher do polícia para dançar. Não creio. Ela não quis ir, ele pegou a faca e enterrou em cima da mesa. Ó, por aqui. Eram 3 policiais e pau. E ele ali? E se encostou numa janela, eram uns
3 metros, 4 metros de altura, pulou de costa. E daí saía dentro de um campo de futebol e tinha uma tábua caída. Ele, em vez de ir embora, ele saiu e veio para frente do salão ali, foi lá para dentro da janela. O policial, quando viu ele, saiu de atrás. Ele correu, daí tinha mais uma tábua, entrou para dentro do campo ali, depois ele foi embora. Mas ele queria lá buscar a faca dele. Ah, não creio nisso. Cara, E a amizade do seu Cordelli com o seu irmão sempre foi bem forte, bem firme? Porque, pô, vem sozinho pra cá e chegando, vocês vieram de Rio do Sul, isso? é. De Rio do Sul, chegando aqui em Joinville, qual foi a Aí eu primeira... vim de Blumenau, daí o Leonardo veio de Rio do Sul depois. Ah, tu veio de Blumenau? Que fui para trabalhar na Artex, fui pro Exército e trabalhei na Artex. Lá de Blumenau? É. Certo. Daí eu vim para cá. E o Leonardo veio de Rio do Sul, daí ele fazia massagem atrás da farmácia. Ele era um massagista muito bom, atrás da farmácia ali. Então, depois ele botou a clínica dele ali no Petrópolis, onde é o castelo ali. E chegando aqui em Joinville, seu Cordelli, o senhor passou toda a trajetória de... Ah, verdade. E me conta o tempo que tu ficou no exército. Como que foi esse... Pô, ficou no exército, saiu do exército. Como que foi lá? É muito bom. O senhor Tu gostou? cria caráter, companheirismo. Eu morava na enfermaria. Tu morava na enfermaria? Então começou aí o teu... Trabalhava de dentista. Tava plantão. Ah, tu tava lá como... Depois eu casei, não, daí eu ia para casa todo dia. Né? Como que era a tua... É patente que chama, né? Na época eu era soldado, depois eu passei a cabo. A capa? Cabo. Cabo? Cabo enfermeiro. Cabo enfermeiro. É o primeiro básico lá. Eu prestei concurso para ESA, Escola Militar, mas não passei. Na época eu passava só filhinho de papai. Fiz 3 vezes o vestibular de medicina, também não passei. Porque meu estudo era... Quando eu trabalhei no hospital, eu vim 4º ano primário lá do interior, aí fazia, que era a madureira que a gente fazia, né? O científico, fazia os 3 anos num ano. Aí se preparava para o vestibular. Mas era muito baixa a minha preparação, entendeu? Pra ser lá no exército, certo? Daí chegando em Joinville, eu fiz o curso de fisioterapia, fiz pós-graduação em fisioterapia clínica, depois eu fiz farmácia pelo Piratininga, que o conselho não aceitou, depois fiz pelo Santa Clara de Florianópolis. Estudei a vida toda, eu sabia. Fiz pós-graduação em fisioterapia clínica. E tinha muito desafio lá, o senhor Cordelli, lá no exército, já como enfermeiro. O senhor era cabo enfermeiro, isso? Sim, cabo enfermeiro. Tinha a marcha de 100 quilômetros, tinha um tal de capitão Otomar, ele era meio pesado, ele comandava o Pelopes, o comando de serviço, é o top do exército. E ele ia na frente da tropa, fazer os 100 quilômetros até Brusque, e eu voltava. Deu um calo no pé dele, que soltou toda a sola do pé. Peguei uma tesourinha e cortei, um chumaço de algodão e continuou andando. Sangrava, para dar moral pro soldado. Mas eu ia na ambulância. Já tinha uma visão de enfermeiro. Ali tu começou a ter Tu sempre teve esse amor à enfermagem? Sim. Ou desde o começo? Porque... Dedicação às pessoas, né? Porque não é um dom, né? É um dom isso daí? Como que se descreve a enfermagem para o senhor hoje? O que é enfermagem hoje para o senhor Cordelli? Cuida dos outros, né? Enfermagem quer bem próximo. Enfermagem atua para recuperar a saúde das pessoas. E não é no sentido fazer aquilo por fazer, que nem tem muitos enfermeiros no setor público aí, né? Ou muitos médicos, que o paciente é mais um número, sabe? Que olha no Google para te dar o remédio. Soubesse o que é a máfia da indústria, com a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica. Esse daí eu quero chegar lá ainda. Eu vou te perguntar uma pergunta que eu sei que o senhor vai te devolver na lata. E depois de sair do... Mas eu não terminei a minha recuperação. A recuperação?
Então me conta, E que daí- depois da recuperação daí da perna, isso, né? do coração. Do coração, Perna que era... foi antes. Daí, 2 horas depois que os pastores estiveram lá, eles pediram oração para todo mundo também. Tinha 300 pastores orando por mim. Veio um médico baixinho, doutor Ademar. Já fui lá no cruzeiro, ficou o dia todo conosco, levei um lindo relógio para ele, uns anos depois. Faz 10 anos esse mês que eu renasci. Daí ele foi lá no quarto e disse, Deus mandou ele lá, né? Eu vou fazer, vai ficar bom. Deixa eu botar 3 estentes aí dentro. Levou 1h40, um de 3 centímetros, estou aqui, né? Só que eu voltei de lá, ia subir a escada na farmácia, dor no peito e câncer. Eu digo, meu Deus, o que é que eu tenho? Aí eu fui atrás do Toledo Ribeiro. Ele me indicou, ele disse que não atendia mais, mas me indicou um médico em Curitiba, doutor, puxa, morreu agora, doutor Mário Maranhão. Tomaram Maranhão, não Mário dele? Maranhão. Mário Maranhão. Ele tinha os 10 melhores cardiologistas do mundo, não é do Brasil, do mundo. Do mundo? Fui marcar retorno no começo do ano retrasado, cada ano de novo lá. Doutor Mário Maranhão morreu. Mas como que morreu? Tinha que fazer uma palestra no Japão, na Universidade de Medicina, fizeram tomar vacina para entrar no avião, deu um coágulo no cérebro, morreu de um AVC. A Miss Cessa de Penilagem, médica de 30 anos, nunca teve pressão alta, tomou a vacina, dia depois no AVC. Então tá dando muito disso, sabe? Eu sei que a Anvisa não quer que a gente fala. Eu curei muita gente na época com um kit para tu não pegar, para tu fortalecer a tua imunidade, e um kit para primeiro sintoma. E o que essa vacina... Eu mandei kit até para a Suíça. Kit para imunidade, para fortalecer a imunidade. Pra primeiro sintoma. Primeiro sintoma. Era a azitromicina, a cloroquina. Para a Suíça e Japão, Pastores tudo. de Minas Gerais. Cloroquina e era ivermectina. Só que a azitromicina tem que ter receita. Aí onde é que eu me perdi agora? Ali tô... Daí na época eu liguei pro secretário de saúde, que eu era conselheiro lá, disse, doutor, já coloca isso nos postinhos, não precisa entubar, ir pro hospital. Ele disse, Coradela, eu tenho até a gravação dele ali. Eu coloquei em 7 unidades básicas, coloquei na Tupi. Os médicos não querem prescrever, eles não prescrever, estão me ameaçando. Os médicos que a gente pagou na universidade para eles, tudo. Daí ele disse, então me ajuda por fora. Me defende por fora, ele disse assim. Depois tiraram ele de lá, né? Eu disse, então eu vou para a imprensa, vão me tirar daqui, ele disse assim. Então vê como é grave. Aí eu voltei de lá, dor no peito. Aí fui pro doutor Mário Maranhão em Curitiba, que agora ele morreu. Ele me levou pro Constantino, eu tinha mais 7 entupidas. E vamos por estente. Eu disse, não quero. Liguei de Bartolomeu Ribeiro, me indicou umas gotinhas de pegar na boca, uns remédios. 2 anos eu limpei todas as 7. Daí eu fiz esse remédio aqui, ó. Coloquei tudo aqui dentro. Olha só. Tá vendo ali, ó? Cadê? Aqui. Esse é o remédio que o seu Coradelli fez, que limpou? Limpou. Doutor, olha só. É um suplemento, ali, não tem contraindicação. O meu irmão Valdir deu um infarto mês passado. Ficou 8 dias na UTI da Dona Helena e não tinha recurso também. Tomou esse... Daí tinha que fazer cirurgia, mas a de abrir o peito era muito perigoso. Aí consegui um que opera no Cílio Urbaneiro, Dr. Alisson, por robótica. Nesse meio tempo, que ele marcou a consulta, eu entrei 4 desses aqui de manhã, 2 de manhã, 2 de noite, e mandei manipular natoquinase, um remédio japonês que ajuda. E daí, no caso, 4 diário. Quinta-feira retrasada, o médico veio e disse, não vai precisar operar. Não vai precisar operar. Nem avisou ele que estava tomando... Ia gastar 200 e poucos mil na cirurgia. Não. E aí também não era incerta, era perigosa também. Daí eu fui lá na casa dele, disse, eu estou melhor do que antes, jogamos dominó até umas horas da noite. Olha só. Olha, isso se construiu com o conhecimento que o senhor tinha conforme a jornada que o senhor... Eu fui no outro médico que me indicaram, que morreu, o doutor Mário Maranhão. Aí
Aí eu fui no começo do mês, no começo do ano. Disse, mas tu tá tão bem, fez a de tomografia, o que tu andou fazendo? Que eu não estava tomando mais remédio do cardiologista. Tirei da bolsa, dei para ele, ele olhou a fórmula aqui. Meu, coenzima Q10, ômega 3, D3, MK7, que limpa as artérias, Revesterol, que é do vinho. E dá para mim que eu vou tomar? O especialista. Rapaz. Claro, doutor. Entendeu? E tem vários depoimentos que o remédio funciona. E 2 anos depois eu fiz toda a angiotomografia, fiz o teste de esteira, 100% tem os exames lá. Tu vê que o seu Coradelli, ele, por mais que teve hoje tem 18 unidades, isso? 18. Não é, eu estou com uma e estou parando. Mas o nome Coradelli está em 18 unidades. A Santana me proibiu de proibiu? Lá dentro, porque eu sou biomédico, quer que eu bote o consultório fora, mas eu vou fazer 74, né? E daí isso aqui, com mais 15 produtos que tá aqui, que eu fui fabricando com a elaboração da madrugada, né? Esse é o carro-chefe. E criei uma loja virtual, mas daí a Anvisa Nacional caiu em cima. A Anvisa Nacional? Porque os meus vídeos, que eu vou te passar depois, eu coloquei que cura, não pode usar que cura. Não pode usar que cura? Daí passa a ser medicamento, tem que registrar. Não pode colocar que é bom para Covid e não pode colocar que é bom para câncer. Mandaram cancelar tudo, me deram 3 dias para me apresentar lá em Brasília. Todos os contratos de fabricação, todos os rótulos, todas as fórmulas, todos os registros. Eu mandei tudo. Só que eu tenho que refazer esses áudios aí, mas eu posso vender tudo, só não posso divulgar daquela maneira. Porque é lei, né? É lei. Não pode usar. Não pode dizer que cura, não pode dizer que é bom para câncer. E sobre toda a sua trajetória, Coradelli, o que o senhor mais tirou de proveito, assim? O que o senhor leva hoje em consideração? Eu vi que você bate bastante na tecla de fé. Tem que ter fé para alcançar e não sei o quê, e para ter aquele resultado. E o que realmente, vocês que estão ouvindo, que vão escutar, sem fé, impossível agradar a Deus. Além de ter uma vida próspera em tudo, vida sentimental, vida familiar, vida profissional, na riqueza, você tem o teu galardão na eternidade, para você estar ajudando as pessoas, tá? Então lá no curso de hombridade, eu levei meu filho que estava com 15 anos, estava quase se desviando. Porque tu sabe que tem a maldição hereditária, de pai para filho, de neto para filho, para bisneto. Eu tive o prazer de ano passado ir para Pompeia, São Paulo, pegar a espada, que é a honraria máxima do curso Hombridade, e ele foi junto comigo, pegou a medalha, que é o 5º curso que ele fez. Agora ele está liderança em treinamento, que ajudando a dar aula para os outros, dando exemplo para os outros. Olha só que legal. Então eu dou muito mais exemplo lá de que eu fiz, que não é para eles fazerem. Do que eu tive a ausência dos meus pais, quando era pequeno. Então você que está ouvindo, olha para o seu lado espiritual. Esse mundo está perdido e Jesus está voltando. Para que vacinar criança, gente? De Covid, criança não pega Covid, gente. Estão vacinando para não ter filho depois. O comunismo é do capeta. É verdade. Pois a gente estava conversando sobre a vacina. Me conta um pouquinho sobre a sua opinião da vacina. Eu quero saber do senhor. Porque o senhor agora entrou no assunto da vacina, eu quero saber do senhor. Eu não posso falar muito, mas é a picadinha, né? Foi criada uma comissão mundial contra a vacina. Você pode olhar na internet, todos os países cancelaram a vacina. Lá tem estatística, foi provado que aqui não tem, que morreu 2 vezes mais gente vacinada do que não vacinada. Estão indenizando as pessoas que morreu familiar. Reino Unido é R$750 mil por pessoa que morreu por causa da vacina. Criaram hospitais e clínicas para tratar as doenças da vacina. Aqui ele colocou no calendário vacinal, calendário anual de vacinação das crianças. É um crime, o hospital infantil está assim de criança, tudo mãe que foram vacinadas na época, foram obrigadas. Estão mandando crianças para Jaraguá do Sul.
Tu imaginou tu esperar 10, 12 horas para uma consulta mal feita, porque os médicos não dão conta, teu neném com diarreia, com vômito, com 41 graus de febre, sem se alimentar? É um crime que estão fazendo com nossas crianças. Até 2030 eles querem um governo só mundial, uma moeda só e uma religião só. Só que essa religião católica, evangélica, crente cristão não entra, só muçulmano. Já estão matando o talibã que tem a Bíblia dentro de casa. E aqui a esquerda fez um projeto de lei, que entrou em vigor esse ano, que tem que tirar as Bíblias das repartições públicas, os crucifixos. Capaz, esse eu não tô... Dos colégios, das bibliotecas, das prefeituras e dos fóruns. Pode pesquisar isso aí. E essa vacina, para ela ter validade, ela tem que ser por lei. E não foi nem publicada, é uma resolução da Anvisa, tá? Ninguém assina a responsabilidade dos efeitos colaterais da vacina, nem o pai, nem o irmão, nem o médico, nem a Anvisa, ninguém. Tu que toma que tem que se responsabilizar. Foi criado um Conselho Mundial para ir contra as vacinas geral e das crianças. Foi criado no Brasil e foi criado aqui em Joinville. Estamos fazendo mais no sul. Em Curitiba, chegaram a tirar uma criança dos pais, levaram o conselho tutelar, aplicaram multa de 60 mil reais. Então eles estão lá já há 6 meses, todos os médicos que estão defendendo a não vacinar, deixar à vontade. Se a pessoa quiser vacinar, vacine, mas não obrigar. Sim. Então tá uma briga danada. E eu aqui em Joinville nós criamos essa comissão no WhatsApp aí. Eu e o jornalista Alvair estamos liderando. Nós vamos fazer uma audiência pública. Já está marcada em Florianópolis, na Assembleia. E uma aqui na Câmara de Vereadores de Joinville. Para fim da vacina nas crianças nos colégios. Então, eles querem vacinar de 6 meses a 6 anos. Muito bom. Eu acho que é um absurdo. Sabe? E daí essa Comissão Mundial mandaram uma carta para o presidente para ele cancelar as vacinas das crianças. Ele não respondeu. Então estamos pressionando o Congresso, estamos pressionando o Senado, estamos pressionando as câmaras estaduais, as câmaras de vereadores, porque é um absurdo. Vacina, para se vacinar em série, tem que ser 10 a 15 anos. Se fizerem 6, 8 meses, ainda do RNA, DNA do próprio vírus, está ali no teu sangue, muda o teu genoma. Tá louco. Tá, vocês estão ouvindo? Presta atenção no conhecimento aqui, ó. É incrível. Eu sou Coradelli. E quero trazer agora para farmácia. Embora a Vigilância Sanitária foi 4 vezes lá me multar. 4 vezes? Na época da Covid. Eu queria saber a última vez que eles não falam. É porque está dando remédio sem comprovação científica. Eu bati na mesa e disse, essa vacina tem? Vacina feita em 6 meses? Vacina é 10, 15 anos para tu aplicar em massa. E é uma por ano, né? 10, 12. Tu lembra dos cruzeiros no começo? Em 2020? Para entrar lá tem que ter 3 vacinas e o teste que tu não tinha o vírus. Todo mundo entrou lá vacinado, todo mundo pegou. Cancelaram os cruzeiros 2 anos depois que voltou. Entendeu-se? Morreu mais gente depois da vacina do que... Pode pesquisar, em 2020. Claro, 2020. Depois da vacina, que lançou aquela vacina, aquele grande... Covid tá aí. Aí que eu acho que deslanchou. Minha família inteira, ela falou, não vou tomar vacina. A gente... Tem que dar essa opção. Não, falou. Agora obrigar, levar a criança da pessoa de casa, isso é um absurdo, isso é um comunismo. E daí... Quando é que eu me perdi agora? Sobre a vacina, sobre que tu tava falando com um menino. Tem que tomar remédio para memória. Aí, ó. Não, é muito assunto que... Claro. Eu quero te perguntar um negócio, senhor Guardel. A vacina ela não imuniza e causa 80 doenças autoimunes. Não imuniza? Ainda hoje eu te mandar um vídeo de um especialista, tá? Mas fala pra galera. Isso foi provado mundialmente. Então, setor público, vigilância sanitária, pense bem, em vez de obrigar teus filhos, teus netos, teus parentes a se vacinar, tá? Talvez eu vou ser repreendido porque eu estou falando isso aqui agora,
mas não faz mal. Eu prefiro ser punido do que me inquietar. Se eu tenho conhecimento, eu não levar conhecimento pessoal. E piores doenças é artrite, artrose, osteoporose, câncer. Até 2020, que mais matava no mundo, por causa do agrotóxico, que está aqui, isso que ia dar um programa inteiro, era infarto e derrame. Está matando. Tá? A netinha da missionária Maria Clara, que tem aquele programa na rádio que eu patrocino, 8 aninhos, tomou a vacina, semana depois deu um AVC, já abriram a cabeça dela 2 vezes, abriram uma vez, tiraram o coágulo, na semana a gente tiveram que abrir de novo. Um rapaz aqui de 26 anos, aqui, vizinho meu, está andando de bicicleta, um infarto, poucos meses agora aqui em Joinville, um senhor de 50 e poucos anos, estava no aeroporto, caiu e morreu, entendeu? Talvez ia acontecer. Sim. Por causa do nosso estresse, da alimentação. Agrotóxico é proibido em outros países, que dá câncer, que é proibido, aqui entra à vontade. Tá? Então aqui eu ensino como é que tira agrotóxico das frutas e verduras. Peixe ainda não tem agrotóxico? Tem. Tem? Preço da costa, peixe da costa. Como assim? Tem mercúrio, tem tudo. Já pensou esses hospitais todos jogando no mar? É tratado, mas passa alguma coisa. Pus, infecção. Meu Deus, cara. Entendeu? Esse eu não estava ciente. Tem que comer peixe do alto mar, sardinha, alto mar. salmão, Esse ou peixe de água doce, ou tilápia. Tem que ter cuidado. Caranguejo. Caranguejo, come o lixo do mar, o camarão. Precisa tanta alergia quando o cara come o camarão. Não, mas tipo, o peixe de alto mar, ele não tem agrotóxico. Ó, já vou pegar a dica que eu só como peixe de alto mar. Eu estava falando da vacina. Até 2020, o que mais matava no mundo era infarto e derrame. Tá? Estresse crônico, estilo de alimentação, cara não faz exercício físico. Esse ano vai passar o câncer. Triplicou. Deu tanto leucemia, que é câncer no sangue, que sumiu do mercado o Noripurum. E nós ficamos 2 anos sem o Noripurum, que aplica na veia para anemia. É horrível falar isso. Triplicou depois da vacina. E a alimentação. Agrotóxicos, enlatados, tá? Ó, pessoal, vocês que estão assistindo, não pode carregar o celular dentro do quarto. Não pode ter micro-ondas dentro de casa, muito menos esquentar alimento dentro do micro-ondas. Afeta o sistema nervoso central, baixa a imunidade, ataca os nervos, entendeu? Dá tumor na hipófise. Ô, seu Coradelli, não fala mais não, que senão eu tô mal já. Eu já tô mal. Não, mas é para alertar mesmo. Moço, eu tô fazendo isso errado aqui, então. Ó, para a pessoa se quem não suplementar hoje em dia vai ter problema. Não, mas essa guriada de hoje em dia, nós temos no Brasil 36 milhões de jovens no nem estuda e nem trabalha. Tá, isso é uma verdade. Isso é uma aqui, verdade, ó, no joguinho, na droga. Nem estuda, não trabalha. Isso é terrível. Como é que vai ser o nosso país daqui para frente? Não tem mão de obra? Tem que pegar da Venezuela, tem que pegar de outros países aí que estão mandando gente para cá. Isso dá para perceber muito. Cara, o jovem ele tá cada vez mais não querendo fazer mais coisa. Anota aí, meu povo, desculpa aí, ele tá apavorado. Não pode carregar o celular dentro do quarto, teu filho, ele para de estudar, limita o uso do celular pro teu filho, tá? Micro-ondas, panela de alumínio e teflão, quando tu aquece vai uma química, alumínio vagabundo para dentro do alimento, pandemia de Alzheimer no Brasil em consequência disso, tá? Por isso tanto número de câncer. Qual é a panela boa? Para todo mundo anotar vai ser difícil, mas pode copiar depois. A de cerâmica, que é de barro, né? A de vidro, de aço inox, esmaltada e de titânio, entendeu? Não usa mais o óleo de soja. O óleo de soja tem estrógeno, que pode dar câncer no seio, na próstata, e dá colesterol e triglicerídeo. Passa a usar a banha do porco ou óleo de coco. São conselhos básicos, tá? Não usa mais o sal refinado. O sal refinado é lavado com química, fica 2 substâncias apenas. O cloro, que tira o cálcio dos ossos, que depois dá artrite, artrose, osteoporose, e o sódio, que faz mal para a pressão,
faz mal para o coração, dá pedra no rim, dá pedra na vesícula. Fica 2 substâncias. Qual é o sal bom? Sal de Himalaia, mas estão vendendo falsificado, bota na água, fica só rosa, é só tinta que tem para vender mais carro. Eu tenho original lá. Sal de churrasco, sal de vaca, fica com 85 substâncias, 83 que é bom para gente, para os ossos, para os nervos, para os músculos, para o coração. O magnésio que evita morte súbita. Mas tu vai no médico e ele manda tirar o sal. Precisa do sal para bomba de sal de potássio, pode morrer dormindo, entendeu? Tu vai no médico e ele manda tirar. Tem que comer o sal normal. Se tu tomar água com limão todo dia, que eu vou explicar daqui a pouco, e o sal grosso num pouquinho de água, um pouquinho de sal na água, sal grosso, tu normaliza a pressão. Tá entendendo, gente? Então, qual é o sal bom? Sal de Himalaia, sal de churrasco, sal de vaca, compra na agropecuária, isso é baratinho. Sal marinho iodado para quem tem tireoide, para tu não engordar por causa da alimentação, tá bom? Vamos continuar aqui, é meio cansativo, mas eu acho que vale a pena. O leite, gente do céu, eles começaram a criar o gado de 45 minutos para cá em série. Tudo que é industrializado tem química. A vaca nasce o bezerrinho, eles enchem de hormônio, faz injeção para crescer rápido, para ganhar dinheiro, a ganância. Cada vez fica pior. A vaca fica mais bezerrinho. Eles fazem injeção de hormônio nessa vaca, que ela fica com o úbrio do tamanho da barriga, que faz um estrago na vida da gente. Ela passa a dar 90 centímetros de leite por dia. 90 Olha litros? só, a nossa vaca dava 8, 10. Nós tirava o leite com as 5 horas, tem que fazer queijo, fica 1 ano, 1 ano e meio, o que tem tudo naquelas leite de caixinha. Tem soda cáustica, tem água oxigenada, tem de tudo. Por isso tanta gente com intolerância à lactose, criancinha de colo. E daí se engravida a vaca, mais 3 tipos de hormônio da gravidez para dentro do leite. Ele pode causar câncer no seio, câncer no útero, mulher cheia de miomas, câncer na próstata, impotência sexual, estrógeno da injeção, baixa testosterona, que é o hormônio sexual. E o que é mais grave, as meninas ficando mocinho com 8, 9 aninhos, engravidando, virando lésbicas. E os meninos não crescem o pênis, estão virando gay. Pandemia de lésbica gay no Brasil, além do ensino que eles dão nos colégios, né, globoliche, assim por diante. Então, pelo amor de Deus, foge do leite industrializado. Qual é o leite bom? De cabra, não precisa comprar cabra, tem em pó para vender, é o mais proteico, tá? Ele tem um sabor diferente. Eu vou começar. Por exemplo, eu não uso açúcar no café. Eu já estou notando aqui porque não posso mais fazer. Então, tu vai levar isso aqui. Eu não uso mais açúcar no café. Eu uso café preto com leite de cabra. Depois de tu acostumar, não tem um sabor melhor do que isso, tá? Leite de búfalo, leite de cereais, a internet ensina a fazer 6 tipos, e o leite de vaca de coluna aqui por perto, que não faz essa injeção que destrói os hormônios da pessoa, tá? Vocês estão me entendendo, gente? Estou falando meio rápido porque nós temos pouco tempo. Então, está aqui o tipo de leite. Alimento industrializado, tem que evitar refrigerante, é cancerígeno, cigarro, bebida em excesso, um vinho tinto é bom para o coração. Cabernet Sauvignon é a uva melhor que tem para o coração. Fritura, gordura, maionese, margarina, que um sebo dentro do coração da gente, cria colesterol e triglicerídeo. Açúcar, é tudo que é doce. E farinhas brancas, processada. O que mais dá colesterol e diabetes não é nem tanto colesterol, costela de boi dá colesterol e a costela de boi e o carneiro. Carne de porco não dá, banha de porco não dá, ovo não dá. Pode comer até 10 ovos por dia. Eu assisti no programa de televisão esses dias que a mulher come 40 ovos por dia. Não, aí é... 10 dias dá 400, 1.200 ovos por mês. Eu nunca vi daquilo. Eu fiquei apavorado. Se tivesse dado colesterol, a mulher estava morta. Tá entendendo? Não dá colesterol. O colesterol então é do óleo. Carboidrato. E o óleo de cozinha, óleo de choso. Então não dá colesterol. Carboidrato, farinha branca, açúcar. Vê na alimentação taxa de glicemia dos alimentos, de glicêmicas. O arroz branco dá colesterol, triglicerídeos e diabetes.
Eu peguei uma paciente lá, Hum. faz 1 ano e pouco. Ela chegou tomando 4 comprimidos para diabetes. Ela chegou tomando, que nós podemos fazer a consulta farmacêutica, né? É lei. Ela chegou tomando, eu não tirei, ela tirou sozinha, 3 comprimidos para o coração. Ela tinha ataque cardíaco, coração ia 160 e a pressão alta. Aí alterava até 18, 20. Ela chegou tomando um para tireoide, um remédio para dormir e outro para ficar acordada. Em 3 meses eu tirei tudo com a dieta e com remédio natural. Magnésio de malato, porque tem 13 tipos de magnésio. Você vai tomar magnésio, não sabe para quê. Tem que ver o tipo que ela precisa. Tem remédio para a memória, tem magnésio para os ossos, tem magnésio para os nervos, tem magnésio para os músculos. Diabetes foi para 80, a pressão 12/8, batimento normal, entendeu? Isso é fantástico. Entrei com isso daí também. Como vamos continuar aqui, então açúcar, farinha branca, tal, arroz branco ela não botou aqui, a minha secretária. Fazer atividade física sempre no mesmo horário, deixa de ser sedentário, gente. Isso é bom para tudo, para os nervos, para os músculos, para as articulações, cardiovascular, aumenta a força cardiovascular. As principais causas dos cânceres, hereditariedade, um estresse crônico, uma grande perda, uma mágoa no coração, gente. Se tu tem alguém para perdoar, porque às vezes o demônio esconde da gente, perdoa. O perdão liberta a pessoa, o perdão cura a pessoa. A mágoa causa câncer? Eu já atendi uma senhora, ela fez tudo que é exame, foi tudo um especialista. Eu mandei fazer o da Covid também, que é 4 tipos, para ver se tem alguma química da Covid. Ela não tinha tomado, mas da Covid também tem. Deu tudo normal. Eu disse, a senhora quer uma resposta minha? Sua doença não é física. É física, mas ela é espiritual. Mas como? Eu sou uma pessoa boa. Mas vai um pouquinho lá atrás. Como é que foi a tua vivência com os teus pais? Eles morreram, meu pai e minha mãe, quando eu tinha 8 aninhos. Já é um motivo. O meu marido briga comigo. Ela teve uma briga espiritual com um demônio, não sei quando, num sonho lá. Então a senhora está mostrando para a senhora. Aí eu orientei ela a procurar a igreja, procurar o pastor. Ela vai se curar. E dei a medicação, porque ela está precisando. Dores dia e noite. Dores dia e noite, os exames de reumatismo deu tudo normal. Especialista. E médico dando corticoide para ela estar ficando com a cara de Cushing. E pode afetar a diabetes, o rim e pressão alta. E o médico dando só o remédio de dor. Tá? Caraca. E seu Coradelli? Falta muito aqui? Daí aqui para as causas dos cânceres, né? Então, como tirar agrotóxicos das frutas e verduras? Preste atenção, você de casa. A vasilha escura, com tampa escura, tu olha na internet a dosagem de agrotóxicos que é proibida nos países, nos alimentos, que tem mais o pimentão, 91%, segundo lugar o moranguinho, tomate, feijão. Então, a vasilha escura com tampa escura, cada litro de água, 2 ml de iodo, este curativo da farmácia, não é que boa essas coisas, que só mata bactéria. Isso aqui tira os metais pesados de dentro dos alimentos, deixa uma hora lá, vai sair todo agrotóxico. Isso aqui, cada cliente que vai lá, eu dou um desses para ele fazer em casa, porque muitas vezes ninguém faz, que ele se acomoda, começa a melhorar. Tá? Eu já estou levando o meu aqui, ó. Não, tá, já vou fazer. O feijão tem muito agrotóxicos, coloco para amadurecer logo. E tu coloca de molho com 30 gotinhas de um dia para o outro, joga a primeira fervura fora, ele fica até saboroso o feijão. Tu come feijão, fica estufado, inchado. É o veneno que tem ali. Tá? Os melhores alimentos, água com limão. Aqui está explicando, uma garrafa escura com tampa escura, cada litro de água um limão, geladinha. Tem que tomar em 4, 5 horas, tem que ser garrafa escura, senão a luz oxida o limão. E repetir à tarde. Mas não é só limão, água com limão de manhã em jejum. Teu metabolismo é o dia todo. Antigamente não tinha remédio, em 1920 por aí. Era água alcalina. Hoje ainda tem no Japão, hospital da água. Depende da doença, só trata com água, depende da água. Capaz. Era água com limão e o sol do meio-dia. Para adquirir a vitamina D do sol.
Aí o sistema é tão... Água de limão com sistema com sol de meio-dia. Não, toma Assim. sol de meio-dia aqui, ó. Aqui embaixo tá. O sol Mas só a água com meio-dia, limão eu tomar sol, no caso. é Eu pegar sol. anticâncer, baixa pressão, afina o sangue, não te dá trombose por causa da vacina. Tem que tomar 4, 5 horas, tem que ser vida escura, geladinha. Sem açúcar. Rapaz. Sem açúcar. Tá admirado, né? É Mas uma... esse é o conhecimento da gente. Eu estudo ainda, estou fazendo pós-graduação em ortomolecular. Alho e cebola roxa fortalece as artérias por dentro para não dar infarto e derrame. Açafrão é bom para várias doenças, aquele pozinho amarelo que compra no mercado. Bota no feijão, bota no arroz, bota em tudo que é comida, tá? Quinoa, um dos melhores alimentos do mundo comparado ao leite. Leite e água de coco, aqui estou falando de coisa boa, tá? 15 a 20 minutos do sol do meio-dia com pouca roupa, sem protetor. E não pode ser pelado também, né? O vizinho vê. E não toma banho 1 hora depois para ajudar a adquirir a vitamina D do sol. O sistema é tão canalha, quando tem um remédio que funciona, eles param de fabricar. A vitamina D é para 200 doenças, vou te passar depois, tá? Para todos os tipos de câncer, mas coloca no exame que acima de 60 faz mal pro rim. É mentira. É mentira. Aí tem um vídeo que eu vou te mandar, um médico do Rio. Ele botou a vitamina D em 150, ele foi no médico absurdo que ele ia perder o rim. Ele botou em 200, só do sol do meio-dia, que no Rio pega bastante sol. Estaria morto se for pelo sistema. Eles fazem isso para tu não tomar, para tu ficar doente, ficar tomando remédio a vida toda. Meu Deus do céu. É triste falar isso, tá? E daí a esposa ficou grávida, ele mandou foto de um casal de gêmeos, estão com 4 aninhos, uma saúde perfeita. Ele botou em 320 na gravidez da mulher a porcentagem da vitamina D no sangue, que para o exame do sistema é até 60, faz mal para o rim. Olha só, ele saiu da roça aos 12 anos, ele foi para a cidade, assumiu com 15 anos, assumiu com coragem, estudou, trabalhou, fundou a sua primeira junto com o irmão, teve a perrengues que teve que morar junto na garagem do irmão dele, porque quando chegou lá, o inquilino não tinha saído ainda da casa, já estava alugado, inclusive. Essa foi um pouquinho da história do seu Corradelli. Ele passou alguns conhecimentos aqui para nós cuidar da nossa saúde. Falou que a vacina não é muito boa. Isso é muito importante. Então, ó, prestem atenção na história que ele falou, cada detalhe. Eu peço que você vê e revê para entender o que um baita empreendedor aqui na minha frente fez. E hoje, com 74, faço em dezembro, em novembro. 70 e me sinto um jovem de 35, porque eu cuido disso aqui, ó. Olha só que coisa linda. Hoje, com 74 anos, faz em novembro, ele ainda estuda, ele ainda procura melhorar e ele ainda trabalha. Eu perguntei aqui pro seu Corradelli, cara, ele trabalha ainda. Gente, essa foi a história. Que incrível, seu Corradelli. Foi uma honra. Agora, fala pra essa câmera aqui, ó, um conselho que você quer deixar pro mundo inteiro e que você quer trazer o verdadeiro para todos, todo mundo ouvir o que o senhor sente no coração para passar para essa humanidade. Meu pessoal, em primeiro lugar, se apegue com Deus. Sem Deus não somos nada, tá? Pega a orientação. Quando tu tá perdido, se ajoelha. Deus, o que eu devo fazer agora? Que nem esses remédios que eu fiz aí no meu nome, são 15. Eu consegui às 3 horas da manhã, alguns, na oração das 3 horas da manhã que Deus me acordava, porque Ele tinha um propósito comigo. Então não fique tomando remédio à toa, à beça. Muitos remédios são proibidos. Eu vou dar um exemplo, o paracetamol dá mais câncer no fígado do que a cachaça se tomar demais. Se tomar um pouquinho de cachaça e um paracetamol, pode morrer de tão tóxico que é. E é dado à vontade. O omeprazol dá mais câncer no estômago que outra coisa. O civastatina, que é para colesterol e triglicerídeos. Não precisa, gente. Fala com o teu médico. Quando nós começamos a farmácia com 50 anos, o valor normal do exame do colesterol é 350. 10 anos depois baixaram para 200. 5 anos agora baixaram para 180. E mesmo que esteja baixo, estão dando essa... Digo porcaria porque faz mal, dá Alzheimer, dá ferrada no corpo, dá fibromialgia. É uma série de contraindicações. Leia a bula no dia da civastatina. Então,
Não fique tomando remédio. O remédio é um corpo estranho dentro da gente, mas suplementa com vitamina D, que é a principal, e a vitamina B12. Mas a vitamina B12 também tem uma sacanagem ali. A ciacobalamina é feita de cianeto, que é um veneno que intoxica os nervos e o fígado. Tem que ser a metilcobalamina. A vitamina D não pode ser de 1.000 ou de 10.000. Se está muito baixa, que 80, nós fizemos um estudo, 80 e 95% das pessoas têm vitamina D baixa, que é aquela principal, e a vacina detona a vitamina D e a B12, que ela baixa a imunidade em vez de imunizar. Então é um conselho que eu dou, se apegue com Deus, e a hora de tomar um remédio, leia a bula. E para quem quiser te seguir, aonde que encontra, onde que te encontra? Olha, o meu site está até suspenso. Mas Meu Deus! é drogariacoradela@gmail.com.br. Não, esse é o e-mail, né? Eu não sei qual é o site da drogaria agora, não sei de cabeça. Tá? Procurem lá Drogaria Coradelli no Instagram. Horas, 24 horas. 24 horas várias. que vai achar. E aonde o senhor sempre tá para te encontrar? Na rua João Costa Júnior 72, ao lado do PA Sul. Só até meio-dia, tô parando também. Só até meio-dia, João Chega, Costa, né? Sul. Como que é? Rua João Costa Júnior 72, ao lado do PA Sul. Perfeito. E, gente, para quem quiser... 24 horas lá. 24 horas? Para quem quiser seguir ele, é Drogaria, 24 horas. Drogaria Coradelli, 24 horas. O podcast é falaturma.podcast ali no Instagram. E, gente, foi uma honra, seu Coradelli. Obrigado. Eu que agradeço. De coração. Muito obrigado. Escutem essa história que foi incrível. Um baita empreendedor, visionário, teve essa força aqui conosco. Dá uma beijão lá pra turma, seu Coradelli. Um abraço.